Olá, tudo bem? Diretamente dos estúdios do Clube Casa Design, começa aqui mais um ArcTalks, desta vez com a Fernanda Moreira, designer de interiores, que iniciou o seu escritório há 23 anos, tem 26 anos de formada e ela é também fundadora de uma marca própria de objetos de decoração. Fernanda, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Ana. É um prazer ter você aqui. Muito Quero obrigada. conhecer os bastidores da sua carreira, que eu admiro tanto, mas eu te conheço da atualidade, eu conheço seus feitos recentes. Uhum. Sei que você é realmente muito admirado, o teu trabalho é reconhecido, mas eu quero saber como tudo começou. Então, por isso, eu vou te fazer a seguinte pergunta: Vamos lá. o fato de ter nascido numa marcenaria foi o início, o pontapé inicial da sua história? Em parte, sim. O meu pai me levava para todos os lugares que ele visitava com os clientes. Ele tinha vários arquitetos com que ele trabalhava também, a grande maioria deles na área de Alto de Pinheiros ali. Então ali tem casas bem grandes, né. Então eu visitava essas casas com ele, com os arquitetos, e via ele conversando com os clientes e me encantava com tudo aquilo. E assim, eu quando adolescente, a vida toda vivendo com a marcenaria e tudo, né, eu tive a vontade de ser decoradora. Mas assim, naquela época, filha de marceneiro, né, marceneiro é prestador de serviço, não é como hoje, né. Sim. Era uma profissão de batalha, de luta, né. Então eu falava: "Mas vou ser decoradora de quem?", né. Eu não enxergava isso em mim, naquele momento, né. E e aí eu adentrei o mundo da moda na época. E o mundo da moda contribuiu, para você refinar o teu olhar criativo que você tem hoje para o designer de Com interiores? certeza, com certeza. E ele foi quem me trouxe também para esse mundo, né. Eu comecei a trabalhar com moda com 15 anos. Eu montei uma boutique em casa, atendia minhas amigas, porque eu sempre tive essa questão de enxergar no outro o que ele queria ter, Uhum, que é um pouquinho que está dentro do meu trabalho, eu consigo ler o cliente, sim. de uma certa forma. Então eu fazia isso e fazia com maestria. Aí depois eu comecei a desenvolver peças sob medida, né, por conta, assim, autodidata. E quando a moda entrou como curso superior, em São Paulo, eu fui fazer a Embi Morumbi. Eu fiz o curso de moda, mas eu fiz gerência de produto, porque a minha área não era estilo, a minha área era uma área mais administrativa, digamos assim, né. Aí eu fiz o curso de gerente de produto na área de Sim. moda, e de cara já fui trabalhar na Pandemônio, que na época era uma marca super forte no Sim, mercado, lembro, né, da lembro. moda. E Dona depois de Silvia. 30 anos, o que te fez mudar completamente o curso? Então, depois da Pandemônio, fui para uma outra empresa que era maior ainda, e eu estava ali entre os 3 grandes da empresa, o dono, a sócia dele e eu que assistenciava eles. Então eu tinha um salário muito bom na época, né. Só que a minha mãe ficou doente, teve câncer. E aí nos 6 meses antes dela falecer, ela já não conseguia mais andar, porque ela tinha também metástase óssea. Então eu decidi parar de trabalhar para ficar com ela esse último tempo de vida que ela tinha. Ela faleceu em dezembro desse ano, foi em 96 isso. E em 97, fevereiro, março, eu resolvi colocar um headhunter para voltar para o mercado. Só que eu não conseguia nem metade do meu salário. Aí eu falei: "Eu vou mudar tudo isso aqui". Porque na faculdade de moda estava vindo aquela história do efeito cocum. A violência estava começando a se tornar muito forte, né, no mundo, no Brasil também, e as pessoas iam começar a ter medo de sair, iam começar a cuidar mais da casa, a se preocupar mais em ter uma casa bonita, em ter uma cozinha legal para receber os amigos. E isso ficou martelando na minha cabeça, que eu acho que deve ter voltado aquela vontade de ser decoradora. E aí eu falei: "Eu vou começar fazendo cama, mesa e banho", que é uma coisa que a minha mãe fazia para dar de presente. Porque eu me sentia meio ela, assim, eu fiquei bem doida quando ela morreu. Mas passou. Eh, Aí eu comecei a fazer cama, mesa e banho com uma amiga minha da faculdade. Em 98 ela saiu da sociedade, eu me uni a uma outra pessoa, que era uma grande cliente, e montamos uma loja. Aí eu tinha loja em Moema, e foi indo, foi indo, foi indo, e tinha costureiras dentro da própria empresa. Aí a gente tinha problema com os sindicatos das costureiras, e eu também cansei disso. Nisso eu já estava formada, eu me formei em 99. Eu saí da empresa em 2002. Só que eu trabalhava junto com ela, meu escritório era dentro da loja. Eu saí de lá e falei para ela: "Não quero mais isso, não precisa nem me pagar nada, eu estou saindo da loja e vou montar meu escritório". E montei ele assim, do nada.
Dá a mãozinha aqui. A gente está fazendo um podcast que o foco é decoração, mas Aham. não tem como não olhar nos seus olhos e não te dar parabéns Obrigada. por essa sábia atitude de poder ajudar e curtir e aproveitar os últimos instantes, que foram, na verdade, bons instantes, não os últimos, né, mas maravilhosos instantes que você teve ao lado da tua mãe. Parabéns, tá, Fê? Obrigada. Parabéns. Obrigada mesmo. Não me arrependo nem um pouco. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tenho certeza disso. Agora vamos falar de comportamento, né, o comportamento dos clientes. Uhum. Com a tua, bagagem, com toda a tua experiência, o que você observa? O que mudou? Bom, quando eu comecei, os clientes, eles eram bem, como é que eu vou explicar isso? Eles não tinham muita noção de decoração. Quem queria ter Não tinham um referência. decorador, de fato precisava de alguém que ninasse eles, de 0 a 100, porque eles não tinham noção. O máximo que tinha era comprar uma revista na banca e olhar aquilo e sentir se aquilo tinha a ver com ele ou não, né. Hoje o cliente tem tudo à mão, né. A internet abriu o mercado da decoração para qualquer pessoa, né. De qualquer forma, eu acho que isso só faz o cliente ter mais noção do que ele quer, ele ser mais ciente do estilo dele, porém, acho que ele não é capaz de tocar aquilo sozinho, não tem como, não tem, né. Hoje algumas pessoas têm medo do IA, mas eu não tenho medo nenhum, porque por mais que o IA faça um quarto, uma cozinha, Não vai pôr a como é que tomada você no vai como lugar é que você vai certo. fazer o projeto executivo disso, né, colocar toda a hidráulica, colocar os circuitos, colocar as tomadas, a iluminação, tudo, não tem como, né, paginação de piso, né, não tem. Então o IA, ele funciona para fazer a pessoa abranger mais o conhecimento dela mesma, para poder passar para o profissional que vai executar uma obra. Para mim é só esse sentido, e que me ajuda muito, né, com esse trabalho que eu gosto de fazer a 4 mãos, isso me funciona muito. Antigamente tinha que pedir para o cliente recortar, revistas, né, nem foto dava para fazer, né, porque o celular estava começando, nem todo mundo tinha, Hoje né, vai para uma e nem tinha pasta do foto, né. Pinterest, né. Exatamente, hoje eu peço muito para fazer da pasta do Pinterest também. É muito interessante, É, porque já vem com essas referências, elas te dão, o sinal, né, na verdade funciona muito bem para o briefing, para você saber para onde seguir, para agradar e exatamente, para acertar o gosto do exatamente. cliente. Você sabe que eu sempre faço apologia à contratação de arquitetos e designers de interiores, e eu continuo fazendo isso, até aproveito o tempo para fazer. Hum, Eu mesma acho que porque conviver tanto com vocês, eu não sou da área, tá, gente, eu sou de marketing, eu sou de audiovisual, mas eu ando no meio dos arquitetos, são meus amigos, né, trabalho com eles, então às vezes eu acho que por osmose eu também sou um pouco sim. arquiteto ou designer de interiores, tento fazer em casa e eu posso afirmar para você, Fernanda Moreira, eu só tive prejuízo. É, mas é verdade. Porque não basta ter referência ou foto do Google, do Pinterest, mas você tem que ter a técnica. Sim. Assim, você precisa realmente do olhar técnico para que as coisas funcionem, não é só o gosto, não é só a parte Hum. estética, é realmente tudo, né, tudo tem que funcionar. Não, e tem uma segunda coisa que é bastante importante, não, além de você pedir para o cliente fazer a lição de casa e contar para eu poder ler o estilo dele, é uma coisa. A outra coisa é entender o modo de vida dele, como é que ele vive, como é que ele gosta de estar dentro dessa casa, Sim, né. e Então tudo isso é isso você às vezes descobre e ele também não sabe. uhum. Sim, exatamente, exatamente. Às vezes ele gosta de receber muito ou não gosta, mas ele gosta de cozinhar muito para a esposa, para o marido, para os filhos, ou ele gosta de cozinhar para um batalhão de gente, então tudo isso muda o estilo da cozinha, o tamanho dessa cozinha, né, a forma como você se movimenta dentro da cozinha também muda. E a outra coisa que também é muito importante, você entender o budget do cliente, Sim, né, porque você tem aí o as céu é o opções, o céu é o limite, limite, não pode exatamente. viajar, né. Exatamente. E eu vou falar uma coisa, eu seguro os meus clientes, eles sabem disso. Eles sabem disso, eu seguro, porque quando chegar lá no final, ele não tem mais dinheiro para terminar. Sim, tem que Então, às vezes o cliente dá uma equalizar, né. viajada, eu falo: "Não, não, 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 vamos vir para Espera para cá, porque depois. a gente tem muita coisa ali na frente para fazer", Gosto assim, né. super bom. Desenvolva um pouco mais essa história de lição de casa que você aplica nos clientes, Fernanda Moreira. Então, depois que eu converso com o cliente, entendo um pouquinho o que ele precisa, ele vai me passar uma planta,
eu vou fazer um orçamento, ele aprovou o orçamento, eu peço a lição de casa. A lição de casa é ele procurar imagens, né? Fazer um briefing do que ele quer para cada ambiente, primeiramente, e procurar imagens de coisas que ele goste, porque isso vai traçar um perfil, né, de cores, de estilo, de linhas, para que eu possa fazer o projeto o mais assertivo possível. Né? Porque quando você acerta de cara com o cliente o projeto, a felicidade dele está no olhar. É tão incrível. E para a gente é muito bom, porque é trabalho a menos, né? Claro. Por mais que a gente teve um trabalhinho a mais ali para pesquisar e tudo, você entregar um projeto e o projeto ser aprovado, e eu vou falar uma coisa para você, é muito difícil eu ter que refazer o projeto muitas vezes. Porque eu busco esse conhecimento do cliente, para tentar ser o mais assertivo possível. E isso aí você vai traçando uma linha de apoio do cliente com você, ele confia em você. O meu marido fala assim: Fernanda, você se torna amiga dos clientes. O cliente não consegue colocar um quadro sem falar com você. Ele é dependente de você, totalmente dependente. Eu falei, ótimo, que seja assim. Porque ele também vai passar essa minha linguagem para os outros. E aí eu basicamente trabalho por indicação, porque as pessoas são felizes trabalhando comigo. Maravilhoso. E a partir do briefing, tudo segue a 4 mãos? Tudo segue a 4 mãos. Assim, antigamente, o que eu fazia? Eu levava o cliente para ver tecido, porque aí já traçava um pouco de perfil também, tanto do budget dele, quanto de cores que ele gosta de usar. Hoje eu uso revestimento, porque porque antigamente eu fazia primeiro a planta baixa e depois eu fazia o 3D. No começo era a perspectiva, a mão, depois virou um 3D básico. No começo, hoje a gente tem foto. O que você faz de um projeto 3D, o cliente visualiza a casa dele como vai ficar perfeitamente, como se tivesse tirado uma foto. Muitas vezes a gente coloca um 3D no Instagram e a pessoa pensa que é foto de um projeto. Eu confundo com vídeo, eu falo, nossa, que vídeo legal, o cara não treme. Mas Quem fez esse vídeo? isso mesmo. É 3D? Hoje em dia é isso mesmo, é isso mesmo. Maravilha. Então, isso ajuda muito, né, nesse processo. Né? Então, hoje eu faço primeiro o 3D e depois eu vou para a planta baixa e executivo. Então, eu já até mudei isso no meu contrato, já mudou essa história. Eu já parto desse princípio, porque o cliente, vendo a casa dele pronto, realístico, né? Pronto, acabou, ele aprova tudo. E depois eu vou fazendo o resto das compras com ele. Eu inclusive, utilizo, assim, eu já vou atrás dos móveis, desde que eu já tenha feito esse briefing com ele, essa história da lição de casa, eu já busco os móveis, já coloco no 3D os móveis que eu escolhi, tudo coordenadinho, e muitas vezes o cliente compra exatamente o que está no projeto. A mesma coisa. Eu tive um caso, e isso foi acho que em 2012, se eu não me engano, de uns clientes que me contrataram, eu já tinha feito a casa dos pais, eles me contrataram, iam casar, e eu fiz o projeto. Eu acho que nesse inteirinho os pais se separaram, eles ficaram com problema financeiro, e aí ela falou: Fernanda, não vou poder continuar com você tocando a obra, eu vou tocar a obra, mas eu quero o projeto. Então eu cobrei um custinho a mais para ela, porque eu tive que fazer todo o projeto executivo muito mais elaborado para que ela pudesse tocar. Quando é a gente já sabe ali, nas entrelinhas tem que fazer, mas para o cliente tem que detalhar muito, né? Ela fez tudo. Quando ela me mostrou as fotos do apartamento, até o quadro que eu coloquei, ela colocou no apartamento. Foi assim, incrível, eu fiquei muito feliz. Que legal, que legal. Isso é muito bacana. E como é que você equilibra o teu gosto, pessoal, que eu não vou falar nem o que é gosto, que é exatamente a tua parte, né, de parecer técnico, tipo, do que é bom, do que é durável, do que tem qualidade, do que combina, né, com aquele outro material. Como é que você impõe essas diretrizes junto com o cliente já decidido e com o gosto dele? Então, eu normalmente, quando eu estou com o projeto 3D pronto, eu chamo o cliente no escritório e apresento o projeto para ele. E lá eu tenho todos os acabamentos. Eu tenho os MDFs, eu tenho as madeiras, folhas, né, de madeira, eu tenho tecidos, tenho as cores, né, as cartelas de cores, de tinta, tenho fórmica, tenho todo tipo. Só não tenho revestimento. É exatamente por isso que a parte do revestimento, obviamente não teria como ter, eu vou com o cliente fazer a compra. Ou escolher os revestimentos, que aí eu já faço o banheiro já dentro do revestimento que foi escolhido, então ele já vê o banheiro dele como vai ficar, e o restante das coisas a gente faz tudo dentro do escritório, porque aí eu coordeno tudo. Por exemplo, tecido. Não dá para ir numa loja, comprar um sofá, na outra loja comprar as cadeiras, na outra loja comprar a poltrona. Por mais que eu compre preto, nunca vai bater o tom do preto. Por mais que eu compre branco, nunca vai bater o tom do branco. Então, eu tenho cartelas de tecidos dentro do escritório, eu já coordeno tudo lá dentro.
A gente já faz toda essa combinação. Ah, Aí eu compro o bom. tecido à parte e eu entrego o tecido para o lojista inserir no produto que a gente escolher. Otimiza bastante. Isso. Agora eu quero saber a parte da marcenaria, sendo você a mulher que nasceu na marcenaria, Então, conhece tudo como reverencia meu é. pai muito, muito, muito. Meu pai era, assim, um artesão exímio. Ele tinha 4º ano primário, ele desenhava e perspectiva maravilhosamente bem. Ele nasceu para isso. E ele foi professor durante 16 anos no Sesc Pompeia. Então ele sabia muito. E eu amava tudo que ele fazia. A marcenaria é um dos fatores mais importantes para mim dentro do projeto. Porque eu otimizo cada milímetro quadrado que tem dentro do espaço. Eu não deixo nada perdido. Então eu uso muito mais, inclusive, marcenaria do que planejado. Planejado funciona mais quando realmente você precisa de custo e tal. Quando ele é Mas, editado. exatamente. Mas, de um modo geral, eu utilizo as marcenarias. Eu tenho vários marceneiros, porque eu tenho que ter vários budgets, né, para Sim. poder trabalhar. Mas é o meu ponto forte no meu projeto é a parte de marcenaria. E eu tenho uma facilidade muito grande de projetar a marcenaria, porque eu enxergo ela de dentro para fora. Então, eu olho para uma gaveta, eu vejo desde a cavilha até o puxador que está lá fora. Cavilha? O que É, é uma cavilha? Vamos é, pedir para o Wallace, vamos dar é trabalho para o coisa Wallace, nosso de editor. filha de marceneiro. Coloca aí cavilha, digita aí, Wallace, cavilha no Google. Põe aí a definição de cavilha no Google. Cavilhas são peças cilíndricas, frequentemente de madeira, utilizadas para unir e fortalecer estruturas, principalmente em móveis e outras peças de marcenaria. Elas podem ser consideradas como um tipo de pino ou tornel que garante a resistência e estabilidade da união entre as peças. Agora, o que mais te inspira na criação da sua linha própria de objetos de decoração? E fala um pouco dela. Quais são os materiais? Como funciona? Tudo começou assim. Eu queria bandejas diferentes no mercado e não achava nada, tudo era muito igual em todas as lojas. Aí um dia eu falei, eu preciso desenvolver bandeja. Aí eu fui na marmoraria de um fornecedor que é do Clube Casa, a Roca Mármores, e aí eu vi um monte de pedra quebrada, mármore quebrado dentro de uma caçamba. Aí eu falei, isso não pode acontecer. Serginho, vem aqui, vamos conversar. Ele estava lá no dia que eu falei isso. Falei, Sérgio, isso não pode acontecer. Não pode. Você está jogando fora esse material tão nobre. Eu preciso resolver. Você vai pegar tudo que sobrar, você vai cortar em peça. Eu vou te dar as medidas. Vai fazer 3 medidas de pedra. Você vai deixar tudo cortado e eu vou pensar o que eu vou fazer. Fernanda, caramba, eu achei que se fosse iniciar pela madeira, que é um material tão mais fácil. Não. Você foi logo na pedra, Na o pedra. mais difícil, né? Na pedra. Aí eu desenvolvi 3 modelos de bandeja e na época eu tinha uma loja de decoração. E aí eu coloquei essas peças na loja. Tinha uma sócia. E o que mais vendia na loja? As bandejas. E não eram bandejas baratas, porque você imagina, eu aliei o acrílico ao mármore. Falei, como é que eu vou colocar uma bandeja de mármore? No metal já tem. Na madeira vai matar um e o outro. Eles vão brigar, porque as duas coisas são nobres. Eu vou colocar o acrílico, porque o acrílico é chique, é atemporal, é leve, e ele vai fazer a pedra ficar mais linda ainda. Né? E aí, eu acabei saindo da sociedade, porque eu tive burnout de tanto trabalho e misturar com a loja, não deu certo. Eu pedi para sair, mas eu falei assim pro meu marido, o que eu vou fazer com isso? Eu não posso abandonar essa ideia. O negócio faz sucesso. Aí eu fui na BUP, visitei a BUP não como cliente, que eu era cliente, né? Fui como expositora e perguntei para eles, olha, será possível que dá para daqui a um ano eu entrar na BUP, eu vou desenvolver umas peças, eu tenho essas bandejas aqui, umas caixinhas de acrílico com tampa de pedra. Quando o cara viu, eu vi que o olhar dele foi assim, No mês seguinte ele me liga e fala assim, você está na BUP em janeiro. Oba! Foi janeiro de 2024. Aí eu falei pro meu marido, não. Ele falou, não, você vai? Eu falei, não posso. Eu tenho que desenvolver um monte de peças para levar para o stand, eu não posso levar para o stand 3 bandejas. Cada bandeja tinha 3 tamanhos, eram 9 peças. Né? E 6 tipos de pedras diferentes, que foi o que a gente definiu que ia fazer. Não, aí eu não sei o que aconteceu, juro, até hoje eu não sei. Eu só sei que até o dia da feira eu desenvolvi uma coleção toda envolvida com É que assim, eu já tinha coisas na cabeça, Ana. Eu tinha coisas borbulhando dentro da minha cabeça. Aí eu peguei, botei tudo para fora e fiz tudo acontecer. Tirei as coisas de cima da minha mesa de jantar, eu tinha uma mesa de jogo do lado, virou meu ateliê. Falei, eu não vou alugar nada, porque eu não sei se isso vai dar certo, mas vamos começar aqui. Aí comecei a desenvolver as peças, eu e meu marido, a gente colando tudo, fazendo tudo, arrumamos uma pessoa para fazer as caixas de acrílico,
desenvolvi uma coleção, fui para a feira, arrebentei de vender. Foi um sucesso. Que legal. Então, agora agora é a fase do crescimento, ela é mais difícil, né? Porque para crescer você precisa É investir, dolorosa. né? Mas a gente agora, nós já fizemos 3 feiras e agora a próxima que vai ser em agosto já vai ser num stand grande, porque a princípio eu entrei no DA, que é o design autoral da BUP, né? Sim. Ele acabou, não existe mais. Então agora a gente está alçando o voo, tá? Do primeiro stand que foi de 5 metros, agora a gente está indo para um stand de 24 metros. Fê, agora, o que mais te inspira? Como é que você busca inspiração para tudo, assim, pro desenvolvimento de um projeto? O que te alimenta? Eu vejo muita coisa, eu viajo muito, acho que isso também é bastante importante, né? Você ter esses referenciais de outras culturas para você, para você formar ideias dentro da tua mente, né? E eu sou bastante atemporal. Então, quando eu penso tanto na decoração quanto nos objetos, eu penso em coisas que possam ser bastante duráveis, que daqui 10 anos, daqui 20 anos, a pessoa fala: "Nossa, que legal, tem isso aqui da Fernanda". Então me responde uma pergunta. Vamos lá. Essa pergunta é super importante. Ser atemporal, como você mesma se define, qual é a vantagem para o cliente, fora o ponto de vista estético, né, que ele vai estar sempre com o projeto atualizado? Bom, eu considero algumas vantagens. Primeiro de tudo, ele vai sempre amando a casa dele, porque, assim, eu acho que a base do projeto, ele tem que ser mais neutro. Então, pisos mais neutros, mobiliário mais neutro, revestimentos mais neutros, e aí você brinca com decoração, coloca quadro, coloca almofada, coloca tapete, coloca decoração, e aí você vai mudando esse mood da casa conforme o tempo vai passando, conforme você viaja e compra uma coisa diferente. Isso aí é uma coisa. A outra coisa que eu acho bastante importante é se a pessoa, sei lá, vou contar um caso aqui de um cliente. Eu fiz uma casa, a cliente fez uma casa de 750 metros quadrados, precisava de um decorador. Aí um amigo do marido me indicou, e a princípio ela foi um pouco resistente comigo. Mas aí eu fui mostrando para ela o que ela podia fazer, o que ela não deveria fazer, e aí fui alterando algumas coisas que estavam erradas na casa, e ela foi ganhando, eu fui ganhando a confiança dela, né? E aí a gente terminou essa casa e ela falou assim para mim: "Fernanda, a gente estava querendo ir para os Estados Unidos. Eu quero terminar um curso lá, meu marido tem alguns negócios lá, eu vou botar a casa à venda". Ela vendeu a casa em 1 semana de porteira fechada. Uau! Por quê? Porque a casa estava bem decorada. Diz que a pessoa entrou e falou: "Essa casa é minha, eu quero ela com tudo que tem aqui dentro". Me fala mais a respeito Tá. disso, me conta alguns casos, alguns cases, né, de sucesso e de depoimento de cliente. Eu adoro prova social, mas como eu não posso ir lá entrevistar os seus clientes, Sim. então eu quero saber o que que você ouve deles, qual é o feedback nesse sentido. Te contratou, quer fazer um projeto, o apartamento está lá limpo, sem decoração, você faz a decoração e imediatamente o apartamento ele é vendido. Já aconteceu várias vezes isso, que a maioria das vezes eu trabalho para família, né, então a pessoa tende a morar. Mas quando a pessoa coloca o apartamento à venda, a casa à venda, ela vende com muita rapidez. Eu tenho vários cases, assim. Essa cliente mesmo, dessa primeira casa, quando ela vendeu a casa, ela falou para o marido: "Pode comprar qualquer outra casa que a Fernanda vai fazer, ela fica maravilhosa". E eles compraram uma outra casa de 450 metros quadrados, mas muito, muito, muito detonada. A gente reformou a casa inteira e ela está para se mudar de novo. Ela botou a casa à venda agora. Por quê? Ela comprou um apartamento em Miami e falou pro marido: "Eu só compro esse apartamento se a Fernanda decorar". E eu tô decorando esse apartamento de Miami. Olha. E aí ela botou a casa à venda agora. E ela falou, ela foi essa semana no escritório, semana passada no escritório, para eu apresentar o projeto de Miami, e ela falou: "Fernanda, a casa já está quase vendida". Que maravilha, Fernanda, que bacana. Mas tem outros casos aí, tem vários casos. Ah, eu adoro esses casos, porque é a vida real, né. Sim, sim. Eu gosto bastante de saber, qual é o feedback dos seus clientes, o que eles te falam a respeito dos seus feitos, do seu desenvolvimento, do seu projeto, do seu acompanhamento. Então, é a vida real o que te mantém, o que te nutre, essa Uhum, validação, esse reconhecimento. sim. Olha, na vida real, nem tudo são flores. Há os problemas também, mas
A grandíssima maioria dos meus clientes se tornam meus amigos. Eu tenho uma cliente que está comigo há 23 anos. Há 23 anos, desde que eu tenho o escritório, ela está comigo. Ela não faz nada, nada, nada sem chamar a Fernanda. Faz tudo com a Fernanda. Eu tenho outra cliente há 18 anos, que a família inteira eu sou cliente. As 3 irmãs e a mãe. Eu tenho um carinho enorme por eles e eles têm por mim, que eu sei. A gente se torna amigo, né? Tenho clientes há 15 anos, há 14 anos, há 10 anos. Tenho muitos clientes que se tornaram grandes amigos e que estão comigo até hoje. Eu admiro muito essa relação estreita, porque na Sim. verdade com o seu cliente você passa, né, às vezes um ano ali, né? Desde o do início. Imagina essa cliente com um projeto de 700 metros quadrados. Quantos detalhes? Imagina a marcenaria, É, que a Fernanda é super detalhista ali, meu Deus. é. Então, realmente, né, acaba estreitando e se fazendo grandes amizades. Sim. Eu E acho isso isso é muito super legal. importante. E, obviamente que isso acontece porque a gente dá um atendimento adequado, né? Sim. Acontecem alguns problemas? Acontecem. Tem pessoas que acabam. Às vezes não é nem que você não está trabalhando bem, a pessoa não está bem. Sim. Às vezes ela não está numa fase boa da vida e aí tudo para ela tá ruim. Sim. Aí não sou só eu, é tudo, entendeu? A gente Sim. tem que entender isso também. E o problema, obra e problema, eles caminham juntos. Sim, E o grande não é brincadeira fazer diferencial obra. Não é está na brincadeira. resolução, né? Como é que aquele profissional, e muitas vezes não depende não, foi ela que causou o problema, ela tem Sim. fornecedores, né? Ela tem a equipe, Sim. então aquilo aconteceu, o vento bateu, derrubou o vidro, meu Deus, culpa de quem? Do vento, né? Sim. E aí vamos tentar resolver da melhor maneira, liga para o fornecedor tem que ser parceiro, tem que jogar junto. Você sabe que grande parte da nossa audiência, ela é composta por fornecedores. O que um fornecedor tem que ter para atender Fernanda Moreira? Pós-venda. Na lata, olha aí, Só isso já é suficiente. pós-venda. Pós-venda. Porque se você não entrega um projeto ok, mas você tem pós-venda, você resolve ele. Agora, você entregar o projeto ok e você deixar ele na mão, acabou. E os fornecedores com quem eu não trabalho mais sabem disso. E são relações Escreveu ou não leu, a gente já sabe. como eu falei, meu apelido é Miranda. Ai, Fernanda, muito bom, muito bom. E o que você considera indispensável, para que tudo flua entre você e o cliente, aquela cláusulazinha ali, do contrato? Eu brinco que contrato de arquiteto, cada hora, cada obra, cada projeto É um adendo. é um adendo, né, uma cláusula a mais. É verdade. O advogado do arquiteto nunca tem sossego, É o cara verdade. sempre recebe uma ligação: "Doutor, vamos inserir mais uma cláusula, porque tive este problema É. esta semana". Me fala, o que é Eu sou um indispensável? pouquinho. Eu não sou tão presa a isso, tá? Sim, Porque eu acho que se eu dou respaldo para o cliente, se eu tenho pós-venda, né? Tanto que assim, no meu contrato fica 1 ano com o cliente. Se for um projeto muito grande, eu fico até mais tempo, né? Porque depois que a pessoa muda, vários problemas acontecem. O ralo está entupido, o cano está cheio de pedrinha, aí o chuveiro não tem água, o gás não está funcionando porque não instalaram direito. Sempre acontece uma coisa, sim, porque são né? os defeitos que aparecem Aham, com a usabilidade. A exato. Fernanda, ela esteve comigo no Egito, a gente foi para o Egito em 2024. 4. Uhum, Mas eu fui em 2021 também uhum. com outro grupo do Clube Casa, e a gente fez o mesmo cruzeiro que nós fizemos pelo Nilo, a gente fez lá partindo de Assuã. Só que não chovia no Egito há 26 anos, e no dia que a gente chegou choveu. E assim, o navio ele tinha sido construído há 15, o navio não, o barco, como chama aquilo? É um navio. É um navio, É. não, não é, ele Não, é um barco, é um barco. é um É um barco. barco. O navio é maior, né? Ele tem um nome diferente Sim. que eu não me lembro. Mas assim, ele foi construído há 15 anos. Mas ele nunca tinha tomado chuva. Choveu, o que aconteceu? A gente descobriu algumas goteiras, os Ah, pontos de goteira, na embarcação. Vou falar embarcação, que eu não sei o nome da embarcação. E aí é engraçado, porque assim, é só a usabilidade. Não exato. existe um projeto que você vai adentrar e tudo vai funcionar como se fosse um hotel preparado que já recebeu diversos hóspedes ali naquele mesmo recinto, né, Sim, Fernanda? sim. Eu já tive problemas em obra que, assim, o cliente preferiu trabalhar com o empreiteiro dele. Quando o cliente contrata um profissional que é da responsabilidade dele, ele ignora a gente. Ele quer tratar tudo com o cliente e muitas vezes ele não é
tão correto quanto deveria ser, porque a gente tem o olhar, tem o olhar de saber o que está certo e o que está errado. Então, já houveram alguns problemas nesse sentido. Então, eu acho também bem importante a gente carregar o fornecedor com a gente. Por quê? Se o fornecedor der problema, a gente tem poder para ir para cima dele, né? Quando ele não é a gente que contrata, a gente não tem esse poder, entendeu? Então, assim, eu sou super aberta a isso e eu já fiz grandes fornecedores dessa forma, com o cliente indicando. Mas também já tive grandes problemas. Fernanda, como você se define? Você que veio de uma geração onde não existia Instagram, por exemplo, né? Onde Uhum. muitas pessoas estão nos vendo neste momento. E aí você tinha que realmente, né, fazer um serviço impecável, como faz hoje, para gerar uma indicação. E aí vem o próximo cliente, o próximo do próximo, e assim por diante. Eu posso contar como começou? Claro! Em 99, eu estava fazendo curso de design interiores, aí faleceu a mãe da dona da empresa que meu marido trabalhava e eu fui pro velório. No velório, conversando com o presidente da empresa, eu contei para ele que eu estava fazendo design interiores. Ele falou: então você vai decorar meu apartamento. Vou? Vai. Assim que sair, que eu receber as chaves, eu vou te ligar e você vai decorar meu apartamento. Era um apartamento de 250 metros quadrados, onde eu coloquei piso aquecido, tinha automação, era um display de cristal líquido que devia ter uns 25 polegadas na época. Assim, um apartamento maravilhoso. Foi meu primeiro apartamento. E, obviamente, muita marcenaria, né? Eu fiz um bar maravilhoso lá na época e tudo. Então, começou assim, né? E quando eu decidi sair da loja e montar o meu escritório, eu também saí sem nada na mão, porque eu já tinha o que eu tinha para atender, eu já tinha atendido, e eu atendia junto com a minha sócia, que ela cuidava da parte de obras. Eu fui para o supermercado com meu marido, encontrei um amigo que tem uma agência de publicidade, e eu comentei com ele: saí da empresa e estou montando meu escritório de decoração. Falou: ah, que bom, tem uma contato da revista X que vai se casar e comentou comigo que está precisando de uma decoradora, eu vou indicar você. Esse projeto enraizou tanto o projeto para mim, porque o marido dela é advogado. Hoje eles nem são mais casados. E aí todo mundo do escritório, inclusive o dono do escritório, me contratou para fazer obra, para fazer projeto. E aí essas pessoas trouxeram outras pessoas. Por exemplo, essa cliente minha que está comigo há 18 anos, ela e a família inteira dela, veio de um desses advogados, porque a esposa dele era amiga dela de infância. Que interessante. Entendeu? Então, tudo começou mesmo com indicação. Eu estou fazendo hoje um trabalho com o Danilo Costa, mas até então eu nunca tinha feito nada com ninguém. E o que eu fazia de Instagram era eu mesma que fazia quando dava tempo de fazer. Deixa eu mandar um beijo para ele, que eu sei que ele vai assistir esse podcast inteiro, de certeza absoluta. Danilo, querido, um beijo para você. O Danilo é realmente um dos profissionais mais benquistos e renomados no mercado de arquitetura, assessor de imprensa, ele é maravilhoso. Trabalha com várias pessoas que eu admiro bastante, faz um trabalho incrível. Um beijo para você, Danilo. Agora, o Danilo, provavelmente, ele está assistindo o podcast e pegando os melhores momentos, as melhores falas, como eu também fico aqui, né, do meu lado marqueteira, provocando e cutucando isso em você, porque eu sei que a Fernanda não veio desta época em que as pessoas eram, né, marqueteiras, né? É o dentista marqueteiro, é a figurinista marqueteira, esteticista marqueteira. Então, assim, a Fernanda ela veio de uma outra fase, de um outro momento em que as pessoas realmente trabalhavam por indicação. A roda rodava por indicação, era Exato. todo mundo fazendo apologia ao trabalho, né, bem feito, Sim. de excelência. Sim, Agora, sim. vamos lá, o meu lado marqueteira, vou cutucar você. Quais são os seus diferenciais, aqueles que a hora que você apresenta, o cliente fala assim, você olha no olhinho dele e fala assim, putz, ele já fechou. É a leitura do cliente que eu faço, né? Entender as necessidades dele e o modo de vida dele. E esse projeto que eu tento fazer ele sem ser datado, né? Um projeto mais atemporal. Eu acho que isso traz para o cliente um pouco de leveza, um pouco de aceitação mais fácil da coisa, sabe? Que quando você exagera um pouco, e eu não vou recriminar quem exagera, porque eu fico até às vezes com inveja de quem exagera, porque eu não consigo ter essa coragem.
Eu ia falar que não tem essa coragem. Não consigo ter essa coragem, então eu realmente invejo quem tem, e quem tem, também tem o cliente para isso, né, são nichos de mercado, Sim. né. Eu não vou dizer que o que eu faço é o melhor, não é, o que eu faço é o que eu faço para os meus clientes, eu tento orientá-los para fazer da melhor forma possível. E o que eu sempre penso? Quando eu penso o projeto, eu penso no todo. Então eu penso na cozinha, a pessoa está ali no fogão, ela tem que ter a gaveta perto para ela pegar as coisas. A pessoa tem que estar otimizada dentro do espaço, em qualquer um dos espaços. Resolvida na Dentro do banheiro, dentro da funcionalidade. cozinha, dentro do quarto, Sim. na sala, a fluidez de uma sala, a fluidez de uma sala de jantar, você tem um buffet, o que você vai colocar, pensar como é que você vai dividir esse buffet lá dentro, o que você vai colocar nele, para que ele seja otimizável para a mesa de jantar, principalmente se é um apartamento pequeno, aí você tem que pensar nisso muito, 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 porque você não tem muito espaço, então você tem que otimizar demais os espaços. Então, quando a gente apresenta um projeto e a gente traz todas essas linguagens para ele, ele compra a ideia. Ele compra porque ele mesmo não sabe como fazer isso. E olhando para o futuro, Fernanda Moreira, designer de interiores, também à frente de uma marca própria de objetos de decoração. O que você vê no futuro? Olha, eu fico um pouco assustada, porque, de novo, tocar 2 negócios, né. O meu marido está à frente da empresa de objetos, ele cuida de toda a parte de produção, porque é tudo produzido. Ali a gente trabalha com alguns designers do Mato Grosso, de Pernambuco, do Sul. Então a gente tem, assim, uma demanda bem grande para poder fazer um negócio super diferenciado e tem sustentabilidade envolvida também, porque a gente trabalha com um dos artesãos, ele é credenciado do IBAMA, então ele busca madeiras que estão descartadas da natureza para a gente trabalhar. As pedras lá do Sérgio, que são as sobras que ele tem, que a gente utiliza praticamente tudo que ele tem, e de outras marmorarias também. Então a gente tem essa preocupação. Mas assim, o escritório, agora com o Danilo, né, à frente também me ajudando aí, andando junto comigo, eu espero ver muita coisa boa, né. Mas eu tô um pouco, assim, assustada, para falar a verdade, porque a gente está começando ainda, né. Mas não tem como não dar certo, né. Sim, começando Se é a um relação escritório com o que tá Danilo de assessoria de imprensa, assustada. Ela tá falando, porque ele tá falando: "Fê, grava vídeo, faz conteúdo". Eu sei que não é a praia dela, mas tá aqui sua amiga à sua disposição, Fernandinha. Bate-papo é mais fácil para mim do que pegar uma tela de celular na mão e começar a falar, é um pouco mais difícil. Eu só consegui fazer isso no Egito, porque lá eu estava muito, muito, muito Extasiada. feliz. Isso bem, Fernanda, muito obrigada. Qual é o Insta ou qual é o nome da tua empresa de Arroba objetos? Fernanda Moreira Decor Sim, e arroba FMOD, que é Fernanda Moreira Objetos de Design. FMOD. Isso, que é mais fácil para achar. Tá ótimo. Tá Muito bom? bom, Fernanda, venha sempre, volte sempre, viaje conosco sempre, viva as experiências do Clube Casa Design e venha quando quiser aqui aos nossos estúdios. O Arquitalks, hoje falando com Fernanda Moreira, designer de interiores, fica por aqui. Espero que tenha gostado. A gente se vê numa próxima.